Obrigado por acessar o nosso canal e hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado a um tributo do municipal, que é o ITBI, um tributo que nesse ano de pandemia, ele se fez muito presente, né, em razão do aumento substancial de novas aquisições de imóveis, de investimentos na área imobiliária e certamente muitos goianos pagaram carga tributária amarga do ITBI, né? Mas um assunto que eu quis trazer à tona é um assunto que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, há pelo menos quase um ano. Trata-se do recurso extraordinário 796-376. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que incide o ITBI sobre a integralização de capital, né? E fixou o seguinte tema: a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que excedeu o limite do capital social a ser integralizado. Antes de tratarmos deste assunto especificamente, é interessante a gente dar uma lida no que dispõe a Constituição Federal sobre a imunidade constitucional sobre o ITBI. Bom, primeiramente, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, estabelece textualmente, claramente, que não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então percebam que a imunidade constitucional disposta no texto constitucional, ela é condicionada. É condicionada a que a empresa decorrente dessas situações jurídicas não explore a atividade de compra e venda de imóveis, de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Em outro aspecto, não sendo este o aspecto, evidentemente, a empresa que incorporar patrimônio imóvel nesta pessoa jurídica não sofrerá incidência do ITBI. Então, ou seja, há uma imunidade desde que essas atividades ou que essas empresas não explorem a atividade de compra e venda de bens imóveis ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. O que aconteceu o caso em específico? A empresa que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o caso que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ela tinha um capital social de R$24 mil, integralizou e subscreveu um bem imóvel e usou e contabilizou esse bem imóvel como reserva de capital. E pretendeu se beneficiar da imunidade tributária sobre essa reserva de capital, tanto muito além ou muito acima dos valores subscritos na ocasião em que o capital foi integralizado. Nesse sentido, queria se valer do benefício. O Supremo Tribunal Federal disse que não, porque não havia imunidade, não há previsão expressa na Constituição Federal a respeito da imunidade neste caso. Isso não quer dizer que as integralizações de capital passaram a ser tributadas ou não pelo ITBI. Isso não foi cogitado no julgamento do Supremo Tribunal Federal, de maneira que a não incidência ela é textual e ela é expressa, portanto, não incide o ITBI. Um outro problema grave que decorre desse fenômeno jurídico é que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, desculpe, os municípios, eles têm criado plantas, pautas, mecanismos artificiais baseados em preço de mercado
ou valores venais de imóveis baseado em negociações ou realizações de negócios que tenham ocorrido próximo àquele imóvel objeto da integralização desse capital. Então, muitos arranjos negociais, como em pessoas físicas que querem maximizar melhor os seus lucros, passam a integralizar os seus bens nas suas pessoas físicas numa holding patrimonial, né, para oferirem renda dos frutos dessa alocação e, consequentemente, terem uma tributação mais diferenciada, mais favorecida na pessoa jurídica dessa controladora ou desta holding, né, patrimonial. Bom, e aí é preciso perceber que o artigo 23 da Lei 9.249 de 95 estabelece que as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Bom, se ele o faz pela declaração de bens, ele não terá ganho de capital na pessoa física e, consequentemente, não pagará imposto de renda. Se ele o faz pelo valor de mercado, haverá o ganho de capital e haverá incidência do imposto de renda. E aqui é que surge a grande problemática, vamos dizer assim, em relação à incidência do ITBI, porque as prefeituras passaram a exigir um valor estimado do preço de mercado daquele imóvel na ocasião em que o bem é integralizado na pessoa jurídica desta empresa criada pela pessoa física, né? E aí surge um problema jurídico, ao nosso ver, grave. Primeiro, porque na nossa opinião, humilde opinião, evidentemente, não poderia o município, né, ao arrepio do que dispõe o artigo 23 da 9.249, invadir a competência para tributar um ITBI, um imposto que a União abriu mão. Mais ou menos paradigmático o que aconteceu com relação à incidência do PIS e COFINS e do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro sobre os benefícios fiscais concedidos pelos estados, as denominadas subvenções para investimentos, em que o STJ fixou o entendimento de que a União não pode invadir a competência dos estados para tributar a renúncia de tributo concedida pelo Estado. O mesmo, em tese, seria o caso da incidência do ITBI sobre este valor histórico constante da declaração de bens da pessoa física, né? Esse, na minha opinião, é um problema. E caso esse problema não fosse superado, ou seja, caso essa tese não fosse aceita, uma outra discussão abriria, que seria com relação ao valor venal do imóvel, né? Então, você vai lá na pessoa, no IPTU, o valor do imóvel está lá 100 mil, e na hora de fazer a tal da planta, na hora de estimar o valor de mercado, entre aspas, do imóvel passivo de incidência do ITBI, as prefeituras, e eu falo aqui especificamente a Prefeitura de Goiânia, vem avaliando os imóveis em valores muito maiores do que aquele do valor venal constante para fins de incidência do IPTU. Essa é uma outra discussão. Alguns juízes de primeiro grau e alguns tribunais já têm concedido liminares e até mantido sentenças em julgados defendendo a tese segundo a qual o ITBI não pode ser superior ao valor venal para fins de incidência do IPTU, né? De qualquer modo, é um alerta para os casos de planejamento tributário envolvendo as incorporações de bens imóveis da pessoa física na pessoa jurídica e em outros tipos de planejamento tributário envolvendo holdings, inclusive de propriedades rurais, né? Que tem sido muito propagada por detentores de terras no Brasil afora, especialmente para se tornarem cada vez mais eficientes e concorrerem no mercado cada vez mais sofisticado, que é o mercado de agrobusiness no Brasil, né? Então fica aí um alerta com relação a esse julgado do Supremo Tribunal Federal e os seus desdobramentos com relação à tributação do ITBI nas operações de incorporação de bens imóveis no município de Goiânia e adjacências. Obrigado por terem participado, terem assistido esse vídeo e até a próxima.